Amigos, eu entendo que o Grêmio não tem a mínima possibilidade de não subir, de não retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, pela forma como está colocada a classificação na Série B. Primeiro, o Cruzeiro, sabemos, disparou. O Grêmio, a exemplo do Cruzeiro, a exemplo do Vasco e a exemplo do Bahia, se mantiveram a maior parte da competição entre os 4 primeiros colocados. O Grêmio se manteve mais tempo, ainda um pouco mais próximo do Cruzeiro, que sempre foi o primeiro. O Grêmio, depois de ter alcançado a 2ª colocação, se mantém nesta posição. O Bahia vem logo atrás, até dividir um pouco essa posição com o Grêmio de 2º. Mas agora, quando o Grêmio passou para 2º, o Bahia ficou em 3º lugar. E o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que teve, embora tenha tido uma passagem rápida pela ponta da tabela, lá no 2º lugar, o Vasco da Gama é o 4º colocado. E este sim tem perigo. O Vasco corre perigo. O Bahia corre mais perigo que o Grêmio, por exemplo, porque eu não vejo o Grêmio. Se eu não vejo o Grêmio correr perigo, eu também não vejo o Bahia correr perigo. O Vasco da Gama, eu não acredito que não classifique, porque ao Vasco não faltará fôlego nesta reta final. Mas que é uma situação preocupante, porque você sabe, em futebol tudo é possível. Tudo é possível. E num campeonato de regularidade, como digo, quem se mantém numa posição durante a maior parte da competição, dificilmente ele perde essa situação. É o caso do Vasco. Está gostando do assunto? Deixa o teu like aí, ativa o sininho, participa, manda o teu comentário. Esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Bem, voltar à posição do Cruzeiro, que é o líder da competição, é o campeoníssimo, com 71 pontos. Aí o Grêmio tem 53 pontos. E o Grêmio joga 6 partidas ainda, tem 3 em casa e 3 fora de casa. E o retrospecto do Grêmio em casa é muito bom. Então o Grêmio é, sim, favorito para continuar, para subir. O Grêmio joga contra o CSA na noite de hoje, em casa, contra o Londrina fora, depois joga contra o Bahia em casa, joga contra o Náutico fora, contra o Tombense fora e termina contra o Brusque em casa. São 6 jogos. 6 jogos. O Bahia, que é o 3º colocado, o Bahia também faz 3 jogos em casa e 3 fora. Ele joga fora contra o Novo Horizontino, contra o Grêmio e contra o CRB na última rodada. E joga em casa o Bahia contra o Brusque, contra o Vila Nova e contra o Guarani de Campinas. Então, eu não vejo possibilidade também do Bahia não subir. E o Bahia ainda trocou o seu treinador, fez uma troca para melhor. Saiu o Anderson Moreira e entrou o Eduardo Barroca. Melhorou. O treinador do Bahia melhorou. E o Vasco, sim, o Vasco é que vem em troca de treinador toda hora. Agora está o Jorginho lá, vamos aguardar. O Vasco da Gama joga hoje contra o Operário fora de casa, é um jogo complicado, mas o Vasco, por vezes, tem obtido algumas vitórias interessantes. E este jogo contra o Operário pode vencer porque o Operário está na ponta de baixo. Depois recebe o Novo Horizontino, aí já é um jogo mais complicado um pouquinho. Vai jogar contra o Sport Recife, é outro jogo mais. O Vasco também recebe o Criciúma, depois recebe o Sampaio Corrêa e joga contra o Ituano, seu último jogo fora de casa. Esta é a situação do Vasco da Gama. Tem jogos mais difíceis, sim, tem jogos mais difíceis. E o Ituano é quem vem. Bom, o Sampaio Corrêa hoje tem 48 pontos, mas ele já jogou nessa rodada, o Sampaio Corrêa. Jogou e ganhou da Ponte Preta. Depois vem o Ituano, aí sim o Ituano joga hoje, é contra o Cruzeiro. Bom, se o Ituano vencer, vai a 50 pontos, a mesma pontuação do Vasco da Gama. E se o Vasco titubear, o Ituano aí sobe aí para o G4. Mas o adversário é o Cruzeiro, é verdade. Só que o Cruzeiro estará em festa, estará comemorando o acesso. Então pode levar uma vantagem. O Londrina com 46, o Sport Recife também joga hoje contra o Brusque e pode ir a 49 pontos. Se vencer o Brusque, ele já fica lado a lado com o Vasco, se o Vasco não vencer o seu jogo de hoje e que tem marcado contra o Operário. E o Criciúma também com 46 pontos, está na briga ali, joga ainda hoje contra o Vila Nova. É outro que se vencer, e o Vasco, quer dizer, o Vasco se não vencer, ele perde terreno para Sport, Criciúma e principalmente para o Ituano, é claro, se estes todos vencerem. Esta é a situação hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar os jogos da noite. Um abraço.